Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos hoje partindo para o capítulo 21 do livro 40 Dias para Mudar a Mim Mesma. Vamos lá para o tema de hoje. Desisto do papel de juiz que só pertence a Deus. Texto bíblico, Tiago 4, de 11 a 12. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Reflexão. Nestes dois versos, Tiago exorta seus leitores a não falarem mal uns dos outros e a não se colocarem como juízes. Ele reforça que há apenas um legislador e juiz que tem poder para salvar e destruir. E não sou eu e nem você. Diante desse legislador e juiz, todos nós somos iguais. Não há ninguém melhor ou pior. E todos nós receberemos dele uma sentença justa. Nós não somos capazes de julgar ninguém e nem nos foi dada essa função. Sempre que tentamos ocupar o lugar de Deus, nos colocamos contra a lei e a julgamos, não sendo cumpridores dela, mas nos colocamos como juízes. Como esse cargo ele é exclusivo de Deus, torna-se uma carga insuportável de carregar. Verdadeiramente, pessoas que costumam falar mal dos outros e julgar, sentenciar o comportamento alheio, acabam esbarrando como juízas e tendo que reparar esse terrível erro, algumas vezes de forma constrangedora. O certo mesmo é deixar que Deus faça o trabalho dele, pois ele fará sem a nossa assessoria. Ele não precisa de nossa ajuda em sua função de legislador e juiz. Se insistirmos nisso, não seremos poupados por ele. Decisão. Vou me comprometer em evitar falar mal do meu irmão, mesmo que de fato as ações dele sejam reprovadas. Não estou na vida dele para julgá-lo. Deus fará isso de forma inequívoca e no tempo certo. Eu decido me colocar no meu devido lugar e vigiar a mim mesma para não ser envergonhada diante do justo juiz. Quero dar conta da minha vida e não ocupar meu tempo emitindo opiniões a respeito de terceiros, a menos que sejam elogios ou exortações feitas diretamente a eles e que naquilo que eu exorto eu seja bom exemplo. Eu não tenho poder para salvar ou destruir ninguém. Então, o que eu fizer na tentativa de sentenciar meu irmão, ou condenando ou absolvendo, na verdade será apenas para meu prejuízo pessoal. Por isso, quero me policiar para não envolver-me nas causas alheias e muito menos tentar ocupar o lugar que pertence somente a Deus. Oração. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes que tentei ocupar um lugar que é só teu. Mesmo que aos meus olhos eu tenha simplesmente falado aquilo que a pessoa realmente fez, falou ou demonstrou ser, não é da minha conta. E eu deveria ter ficado em silêncio antes de falar mal ou ter emitido qualquer julgamento a respeito de terceiros. Desculpa. Ajuda-me a julgar a mim mesma e a transformar a mim mesma. Minha opinião negativa apenas me condena a uma posição de juiz que só o Senhor ocupa e é uma carga pesada demais para mim. Eu sei que a tendência humana é falar, é ter razão, é ter uma resposta a dar, mas em se tratando dos outros, não sou obrigada a falar e quanto mais calada eu ficar, mais tu irás agir naquilo que é a tua função, o teu direito. Creio que é uma questão de confiança. Se eu confio que tu és o justo juiz, eu não me preocupo e não me ocupo em julgar o meu próximo. Simplesmente qualquer tentativa de pegar o martelo em minhas mãos será desastrosa, estressante e até perigosa. Não quero esse peso e essa responsabilidade para mim, pois não estou habilitada e nunca estarei para julgar outras pessoas. Diante de ti, eu e elas estamos numa mesma posição, sujeitos ao que tu decidires a nosso respeito. Faz-me ficar em meu lugar e calar, mesmo quando minha carne me engana, dizendo-me que tenho todo o direito de falar. Só mesmo agir do teu espírito para me revelar quem eu sou e quem tu és, e não me deixar deslizar no perigo de julgar. Deus, eu desisto da tentativa frustrada, desgastante e pecaminosa de ocupar o lugar de juiz que só pertence a ti.
Eu confio plenamente em teus justos juízos e em tuas justas sentenças, pois tu nunca absolverás o culpado e nunca culparás o inocente, simplesmente porque conheces a verdade e és a própria verdade. Por isso, tu não precisas da minha ajuda e assessoria. Portanto, calar minha boca é o mais correto, sábio e sadio a ser feito. Ajuda-me. Experiência. Enquanto escrevo este livro, vários textos vêm à minha mente, e nem sempre o assunto é o de hoje. Geralmente é sobre alguns assuntos de dias anteriores que fico digerindo aos poucos, tendo novas percepções deles. E gostaria de compartilhar com vocês um desses textos que fala sobre os disfarces do orgulho. O orgulho tem muitos disfarces. Um deles é que é muito sutil e com aparência de prudência é o medo do fracasso. O medo do fracasso faz com que a pessoa nem mesmo tente. Ela fica passiva diante dos seus sonhos e projetos porque ela não suporta a ideia de errar. Ela não saberia lidar com a frustração de não conseguir alcançar o que deseja. Então ela fica prostrada diante de sua própria perfeição, que é fruto de nunca ter tentado e não de um aperfeiçoamento após ter tentado e não ter conseguido. É preciso humildade para reconhecer as nossas limitações diante de algo que já experimentamos e não fomos bem-sucedidos. O orgulho não combina com o reconhecimento de erros no processo. Ele só combina com o medo de nem tentar começar o processo, porque assim a pessoa não erra e não tem erros expostos diante dela mesma e dos outros. Logo, também não precisa de humildade para confessá-los. O orgulho também é passivo e esse tipo de orgulho faz mais mal ao orgulhoso do que aos que estão ao seu redor. Só que o orgulhoso se orgulha disso e vê esse tipo de postura como prudência. Mas, na verdade, é uma autoproteção, é uma maneira de viver sem correr os riscos de ser corrigido, criticado, injustiçado, mal interpretado, cobrado. Outra atitude que acompanha o medo do fracasso, a forma passiva de ser uma pessoa orgulhosa, é o incômodo com as pessoas que não têm medo do fracasso e da exposição. Normalmente, uma pessoa orgulhosa tem uma opinião pejorativa a respeito daquilo que outras pessoas fazem que elas não se arriscam a fazer. O orgulho que as coloca acima de qualquer erro, pois elas simplesmente não erram porque não arriscam, faz com que elas usem uma lente de aumento para enxergar, denunciar e até zombar dos erros cometidos por pessoas que não têm medo de fracassar e estão sempre tentando, mesmo que para isso se exponham e falhem enquanto tentam. Essa lente de aumento só reforça o medo da pessoa de fracassar e solidifica o seu orgulho, tornando-a uma espectadora da vida, nunca uma coadjuvante ou protagonista. É preciso humildade para encarar os desafios, para vencer os próprios medos, para fazer o que precisa ser feito com a consciência de que o caminho não é plano e por isso exigirá de nós muitas habilidades. A ousadia em tentar, mesmo quando existem chances reais de fracassar, deixa a porta aberta para desenvolver um coração humilde, para começar outra vez, para precisar de outras pessoas, para olhar com sinceridade as nossas limitações e com misericórdia as limitações alheias. Ninguém precisa de humildade quando sua decisão é não fazer nada, mas precisa de orgulho para justificar que não vai fazer nada. Parece muito filosófico, mas creio que seria útil refletir sobre isso. Você tem medo de fracassar? Terminamos hoje o capítulo 21 do livro 40 dias para mudar a mim mesmo. E se você quer adquirir a versão impressa, entre em contato pelo WhatsApp 98145 7703 e a gente vai estar lhe dizendo como pode ser feito, tá bom? Vamos às perguntas. Tiago lhe desafia a sair da posição de juiz. Você alguma vez já se colocou nesta posição? Explique. 2. A quem pertence essa posição e por que é importante não a ocupá-la? 3. O fato de sermos todos iguais perante o justo juiz deveria nos fazer observar as nossas próprias ações e não as dos outros. O que você pode fazer para evitar olhar para o que os outros fazem e se concentrar em corrigir a si mesmo? Que ideias práticas você pode executar com o fim de sair desta posição de juiz e estar você mesmo preparado diante do justo juiz? Quando você julga, de certa forma, você não está
acreditando no julgamento de Deus. Isso pode interferir na sua relação com Ele? Explique sua resposta. Em que você foi mais desafiado no conteúdo deste capítulo? Qual o seu compromisso a partir do que você descobriu que deve ser, fazer ou deixar de ser ou fazer? Escreva uma oração para Deus. E se estiver em grupo, orem uns com os outros, pedindo que o Senhor faça todas as mudanças necessárias na sua vida. Dizendo para Ele, Senhor, eis-me aqui, eu estou disposto, pode me transformar. E Ele vai fazer isso, porque o que Ele mais anseia é nos tornar semelhantes a seu Filho, a imagem do seu Filho gerada em nós. Esse é o plano de Deus. Quando Ele enviou Jesus para morrer por mim e por você, era isso que Ele estava planejando, era esse o sonho dele. E isso Ele faz quando a gente se deixa moldar por Ele. Então, que Deus possa falar ao seu coração. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curte, comenta, tá bom? Indica também o nosso canal se você quiser. Deus te abençoe e até o próximo capítulo.